Banda Gira, Laroie, Mojubá, Saravá, Jorge Escritor de Casa Real, Tata Singanga. Editor, vamos falar de resenha hoje. Vamos falar de quimbanda, vamos falar da relação entre famílias, entre iniciados, pseudo-iniciados, enfim, aquele rojão. Editor, roda a vinheta. Banda Gira, Laroie, Mojubá, Saravá, Jorge Escritor e Tata Singanga, já sabe, né? Estamos aqui, então a ferramenta fala, clique no sininho, ative as notificações, assim você melhora a qualidade do que você está vendo, do que você está assistindo. Para de assistir os chorume aqui no YouTube, para de ficar vendo vela pro anjo da guarda, porque depois você vai reclamar do atraso. Vamos falar sobre quimbanda. Eu quero abrir com uma pergunta que me mandaram no Instagram. E é claro que eu vou preservar o nome do autor da pergunta e nomes envolvidos, porque é melhor, porque o que a gente tem que lembrar? Nunca dê audiência para maluco, tá? Não dê audiência para maluco. Para maluco a gente faz outra coisa, mas não dê audiência para maluco. Boa tarde, Jorge. Sua bênção. Eu gosto quando as pessoas pedem bênção, né? Eu nunca respondo de volta, Deus abençoe, Zambi abençoa, Maioral abençoa. Eu nunca respondo. Tá? Outra coisa que eu odeio, beijar a mão. Sabe o beijar a mão? Eu já vi resenha disso, a pessoa chega e quer beijar sua mão. Gente, com a pandemia antes já era ruim, com a pandemia é um agravante. Eu não sei você, eu penso milhares de coisas, né? A pessoa coçou a bunda, o saco, e aí ela quer beijar a mão, não rola. Boa tarde, Jorge, sua bênção, Maioral abençoe. Sou fulano de tal, sem rodeios. Sou filho de santo do pai mas queria saber sua visão. Venho acompanhando pelo Insta e queria sua opinião também. Por que na quimbanda se tem muitos ataques entre famílias ao invés de uma interação? A pergunta é boa. E em que direção a gente vai? O processo de formação das quimbandas no Brasil. Quando a gente fala de processo de formação das quimbandas, a gente precisa entender que a quimbanda ela surge como um motim. Ela surge como um operacional contrário, ela surge como um movimento de resistência, um movimento de retaliação. Então a gente precisa enxergar que pequenas e antigas comunidades, e muitas vezes comunidades rivais, começavam a se organizar. E a quimbanda ela vai seguir esse fluxo. Quando eu falo em vídeo, quimbanda é guerra todo dia, essa guerra é interna e ela é externa. Aí agora eu quero que você pegue essa linha de pensamento e volte no processo histórico, tanto no Brasil quanto de outras culturas. Então eu tenho várias tribos, eu tenho várias microsociedades, e essas sociedades, por uma questão de território, por uma questão de caça, de alimento, elas não têm uma cooperação, elas têm um processo de luta. Elas têm um processo de ir para cima, elas têm um processo, porque se eu tomar o seu território, eu conquisto mais área, eu conquisto mais alimento, eu conquisto mais recursos de água, e assim por diante. E muitas vezes, esses enfrentamentos, eles vêm também da questão de microtribos, mas de base de cultura diferente. Então, algumas microsociedades que o arranjo delas filosófico, o arranjo delas espiritual, cultural, religioso, já é contrário. Então isso é uma coisa muito antiga. A quimbanda, ela traz isso. Só que o que acontece? Eu não estou querendo justificar posturas alheias. Eu estou fundamentando a cultura de famílias. É muito difícil famílias se organizarem, famílias de fundamentos diferentes, famílias de linhagens diferentes, porque muitas vezes você não tem convergência, você tem divergência. E onde há divergência, há enfrentamento, onde há enfrentamento, há guerra, onde há guerra, há caos. Tá? Só que ao mesmo tempo, nós temos hoje o processo, já dos últimos anos, da internet. E aí a gente tem um outro modelo, porque essas pessoas elas não estão defendendo um clã, essas pessoas não estão defendendo um fundamento. Na grande maioria, essas pessoas elas querem um enfrentamento que é para gerar like, que é para gerar curtida, que é para gerar seguidor, porque por si só a pessoa ela não conhece o processo histórico.
daquilo que ela se iniciou, se ela se iniciou. Ela não está fundamentada, ela não olha para trás. Ela foi lá, fez umas marcas no corpo, ganhou uma faca, ganhou um conjuntinho de búzios e pá, eu sou iniciado. Ela não volta o caminho. Então, nós temos essas pessoas hoje que são as pessoas da falácia. São as pessoas que querem usar a rede social para o ataque gratuito. Essas pessoas, elas se popularizaram dentro da questão do hater. Editor, o que é um hater? Fala para nós. É a pessoa que ama a gente em silêncio, falando mal. Então, seguindo a orientação do editor, a gente tem a figura do hater como aquela pessoa que vai fazer uma oposição. Só que hoje, se você faz uma análise fria e calculada, nunca é uma oposição inteligente, nunca é uma oposição fundamentada. Pelo contrário, tem gente que levanta tanta poeira que esquece que tem cadáver dentro do guarda-roupa, que esquece que tem sujeira debaixo do tapete. E a pessoa não entende que quanto mais ela se expõe para atacar o outro, mais ela está exposta. E aí ela é colocada sobre a lupa também. E da quimbanda, de uma forma geral, há famílias que conversam, há linhagens contrárias que se comunicam. Isso acontece, às vezes, entre os mais velhos, mas sempre vai ter oposição, sempre vai ter ruptura, sempre vai ter enfrentamento. A natureza da quimbanda não é a natureza da umbanda. Se por um lado, por influência cristã, católica, espírita, dentro da Umbanda, se criou essa ideia de irmandade, que é fake news também. Tá? O umbandista, ele é bom para ficar caçoando do outro, ficar tirando resenha da cara, porque para ele o universo dele é só o terreiro dele, tudo que tem no universo do terreiro dele é certo e o resto é totalmente errado. É igual discutir política. A gente não discute política torcendo para político. Discutir política de forma adulta é falar que tal política eu concordo e tal política eu critico porque eu discordo por causa disso, disso, disso. E grande parte das pessoas hoje do enfrentamento virtual, essas pessoas elas não têm um fundamento, elas não conseguem falar 1 mais 1 é 2 por causa disso, disso, disso. E aí nós temos esses haters e nós temos esses ditos quimbandeiros, que são as pessoas que querem se popularizar só pela agressividade, só pelo falar alto, só por... E não é esse o caminho. A natureza da quimbanda, ela vai ter essa particularidade, só que esses caras, eles não estão seguindo nessa direção. Quem cresce no grito acaba em silêncio. Quem cresce só empurrando as coisas no peito, uma hora acaba despeitado. Então essas situações, elas precisam ser analisadas. Agora querer que haja uma irmandade com alinhamento de linguagem, isso nunca vai existir. A quimbanda, ela faz movimentos de rebelião o tempo inteiro. Nós temos linhas de Exus que são especializadas nisso também. Quimbanda é fogo e gasolina o tempo inteiro. Então, hoje nós temos aí uma leva de orientadores ou sacerdotes ou iniciados que estão no processo de iniciação a dar com pau, né? Você pega lá, vai iniciando e não há uma estruturação. Quimbanda é tempo também. Quimbanda é maturidade. Às vezes a pessoa inicia e ela quer que o mundo se abra no primeiro ano, no segundo ano, e a coisa não acontece desse jeito. E falar de quimbanda no Brasil sem olhar o processo histórico, sem olhar o processo social, sem falar da desigualdade, sem falar de N fatores, é de extrema desinteligência. Porque ao mesmo tempo que a quimbanda ela é o operacional, ela é a ciência de Exu e Pombagira, ela é a questão do fundamento, ela é a questão da realização, ela é a troca. Não existe caridade dentro da quimbanda, não existe esse senso caritativo, social, espírita, cristã, kardecista, desenvolvido muitas vezes na Umbanda. A quimbanda, ela está o tempo inteiro fervendo. Os reinos, eles são a representação de um ecossistema que eles estão em guerra o tempo inteiro também. E eu costumo falar que o produto, o bem dessa guerra somos nós. Nós somos o espólio da guerra dentro da quimbanda. Exu é extremamente territorialista.
Exu é extremamente conquistador, no sentido de espaço, no sentido de trabalho, no sentido de envergadura, de crescimento de falange e assim por diante. A galera que entrou nessa noia aí do meu Exu de lei, da tal da lei maior, da tal da justiça divina, meu Exu guardião da 18ª esfera, meu Exu guardião Saint Germain, galera pirou nesse sentido. Isso se afasta totalmente do que é a equalização da realidade quimbandeira ou quimbandística, mas isso é assunto para um outro vídeo. E é isso, as famílias elas possuem uma dinâmica própria e elas podem ter contato, mas sempre vai seguir a natureza do enfrentamento. Eu posso te enfrentar, ao mesmo tempo que eu posso fazer isso te respeitando, mas a partir do momento que você é desrespeitoso, quimbanda não tem perdão. Em algum momento você paga o preço disso. E não é um pagar preço aonde eu vou expor um trabalho feito para você. O cara que está trabalhando em cima de você, ó, silêncio. Ele está fazendo no silêncio. Só que hoje nós temos essa quimbanda virtual, onde é uma quimbanda que o enfrentamento é para chamar atenção. As ameaças sempre são no sentido de, eu quero mostrar que eu sou o pica das galáxias. E muitas vezes a vida da pessoa, o operacional da vida da pessoa não está funcionando, mas ela quer vender uma coisa idealizada, uma coisa forte, de algo que muitas vezes ela não tem na vida dela. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre a questão de prosperidade, quimbanda, dinheiro e quimbanda, ganho e quimbanda, porque precisa cair essa ficha também. Tem gente que quer iniciar, eu vou iniciar na quimbanda e eu vou virar o Silvio Santos. Eu vou virar o cara. Não é isso. A quimbanda, ela traz progresso. A quimbanda, ela traz movimentação, só que primeiro ela vai arrumar a sua vida. Eu costumo falar, a quimbanda cabe na sua vida hoje, não só como assentamento, não só como uma estrutura física, mas você está preparado para uma auditoria? Você está preparado? Porque essa ideia que vem, você vai iniciar e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, Exu quebra para depois consertar. E aí precisa ter essa consciência. Banda gira, clica no sininho, Satanás. Clica no sininho. Parou.